Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos sanar, revisar o nosso pensamento, as preocupações, neste tempo curto que é, e vamos pensar em Jesus, pedir que venham os seus mensageiros, as suas palavras ao nosso lar hoje, o nosso amigo. E vamos cantar uma canção para começar. Na página 19, Oração de São Francisco. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são loucos, como uma no calor. A terra é seu chão e ajuda com ardor. Entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome. João foi com Jesus, o filho de Maria, que o acompanhou na cruz, de assistido adotivo, da luz um mensageiro, da luz um amigo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, o meditar do são. Ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário ai te ajudará, e aos filhos do Calvário a dor abrandarão. Pedimos Jesus, nesta noite de Evangelho no nosso lar, que permita estejam connosco os nossos familiares encarnados, nossos amigos, nossos protetores que puderem estar disponíveis para esta reunião, e que nós consigamos, com os nossos pensamentos e com a sua ajuda, harmonizar o ambiente, serenar os nossos espíritos e ouvir melhor a mensagem que nos deixaste. Se connosco e nos abençoa o nosso Evangelho de hoje. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Bem-aventurados os puros do coração, o item 1, 2, 3 e 4. Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículos 8. Então apresentaram-lhe umas criancinhas para que as tocasse, e Jesus, vendo como os discípulos estavam zangados e ameaçavam com palavras rudes os que lhes apresentavam, disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, e não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo, quem quer que não receba o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e pondo as mãos sobre elas, as abençoava. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho.
Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara como símbolo da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer na vida corporal as imperfeições de que não se libertou nas existências precedentes. Só um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Porém, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não apresenta desde o nascimento o que ela é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar, e essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, o seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nela encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo físico, que não teria podido resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, desde a aproximação da encarnação, o espírito começa a perturbar-se, perde a pouco e pouco a consciência de si mesmo, fica durante um certo período de tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as faculdades se conservam em estado latente. Este estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, na sua nova existência terrena, tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. O seu passado, entretanto, reage sobre ele, renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, as suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo, de onde se pode dizer que nos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, já que as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem adormecidos, é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que torna mais fácil a tarefa dos pais. O espírito reveste, então, por algum tempo, a veste da inocência, e Jesus está com a verdade, quando, apesar da interioridade da alma, toda a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Do livro Caminho, Verdade e Vida, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, o benfeitor Emmanuel, a mensagem da semana. Meninos espirituais, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Paulo, Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro do trabalho diário, é útil não haja choques quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude, observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda a criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se a tua mente pode livrar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral tarde, não os abandones ao acaso, nem lhes recuso o leite que amam e de que ainda necessitam. Como entender
a diferenciação entre as criaturas no período inicial da vida. Como entender que todos nós, em crianças, também já somos diferentes uns dos outros. Se as coisas começassem logo ali, como foi mais ou menos espalhado e anunciado pelos dirigentes religiosos, que também fomos, não é? Não há entendimento possível quando a gente vê em famílias pobres, crianças, enfim, num determinado jair, ou numa determinada qualidade, com determinadas características, e em figuras de ricos, pois claro, outras capacidades e outras dimensões. Ou não será nada assim? Porque nós vemos em famílias muito pobres, famílias muito, enfim, abandonadas, como muitas vezes eles dizem, abandonadas por Deus. Nós vemos grandes génios, vemos, enfim, florescerem ao longo do tempo, grandes inteligências, grandes capacidades. E também vemos a idiotia engraçada em muitas famílias que às vezes escondem os seus filhos para que se não saiba que realmente ou são deficientes ou são débeis mentais. Então, se tudo fosse assim só, esclarecido com o nascimento, seríamos todos marionetes, mais ou menos, não é? Porque então Deus não existe. Não cabe na cabeça de ninguém que Deus nos diferenciasse logo desta maneira, fazendo uns nascerem em berço de ouro, outros a nascerem em manjedouras, não é? E, portanto, não teria nenhum respaldo justificativo racional esta situação. Então, só mesmo este conjunto de conhecimentos, de experiências, vivenciados noutros tempos. Aliás, Jesus nunca disse que não havia reencarnação. Aliás, quando ele diz que o Espírito é como o vento e sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem, é uma afirmação concreta de que nós já vivemos antes, que já vimos de qualquer situação que nos marca a vida, que não a infância. Porque a justiça funciona de tal maneira. Aliás, é uma experiência que é pedida às famílias, que é pedida aos pais. Nós vamos de tal maneira esquecidos que somos todos inocentes. Bom, às vezes notamos uma predisposição para a maldade, para a violência em crianças precoces, mas também vemos a manifestação de grande carinho, de grande ternura, de grande afetividade em crianças também precoces. O que indicia desde logo, para podermos compreender racionalmente as coisas, que a experiência, os conhecimentos, já vêm de trás, já vêm de longe. Agora, será justo que a gente se não lembre de nada quando começa a vida terrena? Será justo? Nós não entramos por aí na análise das coisas, mas imaginem, as famílias que são realmente descoordenadas, que são absolutamente desmotivadas ou que são fora mesmo daqueles índices, daquele padrão normal ou natural, que seria das crianças se a juntar a essa situação despertasse a violência, despertasse aquilo que foram noutras vidas. Porque acontece muitas vezes que isso vai estar inato, está ali em banho-maria, está guardado para explodir, naturalmente, à medida que nós vamos inserindo no corpo, vamos ligando ao corpo e vamos passando a estar presos ao corpo. Porque na fase inicial da vida, a lei é tão pura, é tão perfeita, que na fase inicial da vida nós vamos nos ligando. E porquê é que nos vamos ligando? Vamos supor que o corpo de criança tem 3 mil milhões de células. Vamos supor, não é só 3 mil milhões, são 1.000 milhões. Pronto, vamos supor que são 1.000 milhões de células. Então uma criança com 60 centímetros de altura, não é? E com 4 kg de peso, ou 3,5 kg, às vezes até menos, quantas células estarão ligadas ao corpo espiritual? Quantas ligações? E depois, quando já tem, digamos assim, 1,80 m, 1,70 m e com 100 kg de peso, quantas células estarão ligadas? Mas está gordo, tem células que não são gorduras que não contam. Mas no meio desse exagero, digamos assim, que nós acabamos por fazer alimentar, é normal. A árvore genealógica é normal. Vamos supor que cada um, já assim na idade adulta, tem 3 mil milhões. 3 mil milhões. Como é que se dão essas ligações? Dão-se as ligações à medida que as células vão multiplicando. Isto é científico. As nossas células começam a multiplicar-se em progressão geométrica, isto é, 2 são 4, 4 dão 8, 8 dão 16, por aí fora, porque cada uma se vai dividindo. Isto vai ao dividir, multiplica por 2.
Agora imaginem, como é que isso se processa? Como é que isso se processa? A lei é tão perfeita que, de facto, há um tempo de multiplicação normal, até que, por exemplo, a criança chega a uma idade que poderá rondar os 7 anos e, segundo alguns investigadores, é exatamente o tempo que demora a mudança completa do corpo, isto é, a mudança das células normais, porque, em princípio, as células nervosas não são como as outras, umas não substituem as outras, mas é evidente que, à medida que se vai crescendo o corpo e se vão multiplicando as células, vai havendo um espaço maior de ligação. O corpo espiritual, que acompanha o espírito na reencarnação, também se vai, digamos assim, dilatando ou vai deixando de estar contraído para entrar num processo de expansão. Vai se expandindo, à medida que se vai expandindo, vai havendo necessidade de ligar as células do corpo físico a outras células correspondentes do corpo espiritual. Ora, esta realidade, esta verdade e esta justiça a funcionar, que faz com que, naquele período de 7 anos, grosso modo, não é? Pode ser antes. Aliás, às vezes a educação começava, agora começa mais cedo, mas mais ou menos uma altura em que o corpo da criança, depois começa a ser do jovem, depois do adulto, se muda completamente. Cerca de 7 anos. E depois já tem a ver, por exemplo, com o período de fecundidade da mulher, que vai crescendo à medida que os 6 ou 7 grupos de anos, não é? Conjuntos de modificações, vão atingindo a idade da mudança, lá mais para a frente, na menopausa, na andropausa. Tudo isto tem uma relação que deve ser compreendido. Então, nesta fase inicial, a esmagadora maioria das crianças são ingênuas, não têm, digamos assim, possibilidade de agir sobre o seu corpo físico e fazê-lo agir também exteriormente. E, portanto, como não têm essa capacidade, é mais fácil educar, é mais fácil orientar a responsabilidade dos pais. E é mais fácil não haver, ou é mais difícil haver situações que manifestem aquilo que as crianças, espíritos, fomos antes e que depois vai acabar por ser real, a menos que os pais consigamos educar de forma a que seja mais difícil vir ao de cima as suas reações, a sua maneira de ser. É esta justiça que funciona. Porque se essa justiça não funcionasse, e nós nos lembrarmos todos de pequeninos, com certeza que a maior parte da violência que começa depois dos 12 anos, já na fase de mudança da adolescência para a juventude, isso manifestar-se-ia muito mais cedo e as coisas seriam muito graves para todos aqueles que vamos constituindo lá e temos os filhos, a nossa responsabilidade. Então é essa justiça que aqui fala Jesus, puros do coração, é uma situação transitória, porque muitas crianças, quando começam a atingir a idade adulta, vêm sempre aquilo que eram. Não eram assim e continuam a ser assim. Podem ir sendo menos, né? menos intensamente daquilo que eram. Mas o que eram é o que vão ser. Os mentirosos que eram noutras vidas mentirosos não têm a tendência para mentir. Mas podem controlar? Podem controlar. E tudo isso pode controlar. Então é uma bondade de Deus permitir que nós passemos por essa fase, digamos assim, de crianças, em que a maldade quase não é assim que a gente vê os nossos filhos e os filhos dos outros baterem-se, terem desavenças e quase que imediatamente, 5 minutos, 2 minutos, depois já estão outra vez amigos. É essa circunstância que está bem patente nestas leituras que fizemos hoje. Não guardar, não revitar, não vingar. E é isso que as crianças nos demonstram. Mas têm reações, mas tão logo a sua situação de crianças ajuda a que esqueçam e voltem a ter aquele convívio, aquela ligação umas com as outras. Portanto, é esta pureza do coração a que Jesus se refere. Mas as crianças são ali, depois vêm a ser, afinal, diferentes, mais tarde, não sei o que mais. Vêm, mas é aquela circunstância de crianças que é vivida naquele tempo de crianças que Jesus aponta como um exemplo para que nós, ao longo de toda a nossa vida, sejamos assim. Puros de coração, quer dizer, não guardemos cerimónia, não guardemos revolta, nem raiva, nem ódio, nem contra ninguém, e também nem orgulho, nem vaidade, nem egoísmo. Expressamos para nós próprios e depois exteriorizamos para os outros. Tenho uma questão. Aqui, portanto, falam que o espírito, quando está para reencarnar, no momento da reencarnação, que entra
numa espécie de sono, numa espécie de adormecimento, que é o processo através do qual ele se esquece do passado. Este período de sono não é comparável ou será semelhante àquele período de perturbação no momento da morte, no momento do desencarno? Pode ser. As circunstâncias são, digamos assim, são inversas. Quando o espírito vem para reencarnar, naturalmente que é um processo de redução, digamos assim, do perispírito. O perispírito, sendo semi-material, naturalmente que apertar algodão não é a mesma coisa que apertar uma outra matéria qualquer. Não é igual, o algodão é mais fácil de apertar. Então quer dizer que se a matéria em si é mais densa, é mais difícil de apertar. E por isso que as pessoas mais atrasadas espiritualmente têm um perispírito mais denso, mais materializado e, portanto, o tempo de contração, o tempo de preparação para que o corpo espiritual encaixe no corpo físico, naquela dimensão, é um período em que o espírito vai progressivamente limitando as suas capacidades de reação, porque vai contraindo. Nós às vezes dizemos, de uma forma só, enfim, estabelecer algum paralelismo, que é como uma espécie de computador em que o disco, vamos um computador, em que o disco é o perispírito. Se nós reduzirmos o tamanho do disco, com certeza que a informação terá que ser mais apertada. Aliás, há uma técnica da informática que faz com que os ficheiros maiores possam ser, não sei se é ripados ou zipados e colocar em menos espaço e depois desfazer este espaço. Isto é quase como isto. Então, há um processo digamos assim, de redução daquilo que é a memória do espírito e que está condensada nesse tal disco que eu falo no perispírito. E, portanto, quer dizer, isso vai dar a impossibilidade, vá lá, material, de que haja uma manifestação completa do conhecimento, dos ficheiros que fazem parte da nossa consciência, do superconsciente, ou do subconsciente, ou do inconsciente. Portanto, é essa dificuldade, essa redução, que ao longo do tempo depois se vira ao contrário, a expansão. Quer dizer, reduz para depois começar a expandir. No início há uma limitação e no final há, porque os ficheiros vão estragando, porque os vírus vão entrando nesses ficheiros, porque não sei o quê, e há uma incapacidade para, na projeção do perispírito ao corpo físico, o espírito poder utilizar todo aquele manancial de conhecimentos que tinha. Portanto, depois é um processo, digamos assim, de expansão completa, porque já o perispírito é, digamos assim, do tamanho de um corpo adulto, enquanto em criança, do tamanho de um corpo de criança. Mas também acontece, por exemplo, quando as crianças desencarnam prematuramente, e por isso é que a bondade divina permite que essa situação de criança, espírito ou de perispírito em criança, se mantenha até que se verifique a próxima reencarnação, porque não há necessidade de fazer todo um processo completo, desde a idade adulta, de redução do perispírito, até a idade infantil, ou até a idade do bebê. Portanto, é uma situação, digamos assim, que é no princípio da vida e no fim da vida. Primeiro reduz e depois expande. E isso é natural, naturalmente a justificação, porque, por exemplo, já às vezes considera-se que isso é Alzheimer ou que é outra doença qualquer desse ano, quando hoje já vai sendo considerado que é um processo de envelhecimento, é um processo de redução das capacidades que o corpo oferece ao espírito para fazer as suas interpretações ou fazer a expansão dos seus conhecimentos ou da sua maneira de ser. Mas é real e depois é, digamos assim, na expansão de adulto, como muitos dizem, na hora da passagem, na hora da morte, que o espírito ganha mais consciência porque vê tudo. É evidentemente que vê tudo, porque está em expansão o seu perispírito, portanto, tudo aquilo que está gravado no perispírito, seja subconsciente, mais recente, ou seja o inconsciente de vidas passadas, pode vir ao de cima e fazer com que Mas aquela perturbação pelo qual o espírito passa no momento do desencarne é a mesma, ou seja, porque o processo, a mesma que no momento da encarnação. Porque se há no momento da encarnação um processo, digamos assim, de adormecimento, porque é a redução das capacidades, no processo de desencarnação há também um adormecimento que é a expansão das capacidades. E, portanto, há um período ali, há pessoas que julgam que não. A pessoa desencarna, morre, como se diz, e depois, pronto, já tem acesso a tudo. Não, há um momento da passagem em que há uma certa consciência, mas depois volta a adormecer. E os espíritos podem estar mais ou menos tempo em adormecimento, depois do desencarne, de acordo com as necessidades até face à vida que levaram, face à situação que viveram, e até, digamos assim, a manutenção daquilo que eram, enquanto digamos, em seres humanos.
enfim, com muitas limitações e com muito graves problemas do passado, que pesam na consciência. Mas há um processo quase que idêntico, mas inverso, no reduzir e no ampliar. Vamos agora libertar nossos pensamentos dessas preocupações. Daqui a pouco podem continuar na conversa, no diálogo, e tirar outras opiniões, não digo conclusões. A doutrina ensina-nos a tirar conclusões que a gente as conhece e as sabe. Mas vamos agora pensar na harmonização dos nossos pensamentos, porque, como todos sabemos, é um momento de vibrar uns com os outros, tanto fazem como nós o Evangelho. Então vamos preparar-nos para essa projeção à distância, para essa libertação de energia, dos nossos fluidos, que devemos cada vez mais fazer com que sejam mais saudáveis e mais fortes, para que os nossos irmãos que nos assistem possam, como Jesus sempre determina, visitar os lares em mais dificuldades, com maiores problemas. Então vamos pedir, Senhor, que os teus mensageiros aproveitem esta energia que temos. Seguramente também há mais alguma que possam encontrar disponível, para que, nas suas viagens junto de quem sofre, e neste caso dos lares em desamoria e desavença, possam espalhar paz, serenidade, despertar até, quem sabe, para outra vida melhor, para outra vida diferente. Toma a nossa oferta, Senhor. Multiplica como está a tua disponibilidade de fazer. Que todos, hoje, esta noite, possam sentir alguma diferença no seu estado de vivência, de convivência familiar. Vamos cantar a canção na página 25 e refletamos sobre a mensagem que está inserida neste poema. Tu és trabalho no teu caminho, tu és cristão de quando em vez, com tanta falta de carinho e tanta dor que tu não vês. És egoísta, não te das conta, cometes erros de grande monta, não te apercebes que anda no ar o despertar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando vires água nos seus olhos, lembra de Jesus. Somos ceareiros neste grande espaço carente de luz. Ai, 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 tu és a luz que há para nós, tu és Jesus, nosso irmão. Caminho aberto para os que estão sós, nobre verdade para o cristão. Tu és a vida dos deserdados, consolação para os desgraçados. Todos queremos ver-te voltar para nos guiar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando vires água nos seus olhos, lembra de Jesus.
Somos ceareiros deste grande espaço, carente de luz. Então, muita paz para todos. Que Jesus os abençoe. Envolva os vossos lares. E até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.